Imagine crescer acreditando que seu pai era um herói, apenas para que um dia o chamem de assassino e o julguem por seus crimes. Esta foi a realidade para muitos filhos de líderes nazistas. Edda Göring, filha do marechal do Reich Hermann Göring, cresceu cercada de luxo e poder. No entanto, após a queda do Terceiro Reich, sua vida mudou drasticamente. Apesar da condenação à morte de seu pai, Edda manteve uma visão afetuosa de seu pai, considerando-o um herói e uma figura paterna amorosa. De maneira similar, Gudrun Himmler, filha do Reichsführer das SS, passou sua vida defendendo o nome de seu pai. Tanto ela quanto seu pai amavam profundamente a Alemanha, e Gudrun, fervorosamente dedicada a limpar seu legado, se recusou a aceitar as atrocidades das SS. Wolf Rüdiger Hess, filho de Rudolf Hess, viveu sob a sombra do encarceramento perpétuo de seu pai em Spandau. Wolf Rüdiger dedicou grande parte de sua vida a tentar provar a inocência de seu pai e a pedir sua libertação, considerando Rudolf Hess uma vítima do sistema judicial dos aliados. Herdeiros do Reich. A impactante realidade dos filhos dos líderes nazistas. Durante o auge do Terceiro Reich, essas crianças viveram vidas de privilégio nos opulentos corredores do poder, protegidas dos horrores que seus pais orquestravam. Brincavam em grandes fazendas, frequentavam escolas exclusivas e desfrutavam da adoração de uma nação. No entanto, à medida que o Reich desmoronava, também desmoronava seu mundo de ilusões. Nos vastos terrenos de Karinhau, a luxuosa propriedade de Hermann Göring, a infância da jovem Edda Göring se desenvolveu como um conto de fadas. Cercada de vastas reservas naturais, desfrutava de luxos incompreensíveis, incluindo uma coleção de animais raros e até um ferrocarril em miniatura pessoal. Tais extravagâncias não eram incomuns entre os filhos de altos funcionários nazistas, que viviam vidas muito distantes do cidadão alemão médio. A filha de Heinrich Himmler, Gudrun, acompanhava seu pai em visitas a campos de concentração, embora suas experiências fossem cuidadosamente selecionadas. Em Dachau, mostravam-lhe áreas sanitizadas, como jardins e obras de arte dos prisioneiros, o que a levou a anotar em seu diário. Vimos tudo o que pudemos. Foi muito bonito. Gudrun Himmler, descrita como a imagem perfeita da menina ariana, patriótica e sempre vestida com roupas bávaras, encarnava o ideal que o regime buscava cultivar. Dentro desse mundo exclusivo, os filhos dos líderes nazistas frequentemente se encontravam em estreita proximidade com o próprio Adolf Hitler. O Führer não era apenas uma figura de autoridade distante, mas frequentemente desempenhava um papel íntimo em suas vidas. O batizado de Edda Göring, com Hitler como seu padrinho, exemplificava a interconexão das relações pessoais e o poder político que caracterizava esse círculo íntimo. O ambiente em que essas crianças foram criadas estava meticulosamente controlado, projetado para reforçar as ideologias nazistas a cada momento. Celebravam marcos e festas na companhia de altos funcionários, recebiam presentes de Hitler e estavam constantemente expostos a uma propaganda cuidadosamente elaborada. Apesar das atrocidades que eram cometidas além de suas jaulas douradas, muitas dessas crianças mantinham relações amorosas com seus infames pais. Edda Göring, mesmo anos depois, falava com carinho de seu pai, dizendo: "Eu o amava muito, e era evidente o quanto ele me amava." Essa desconexão entre a experiência pessoal e a realidade histórica perseguiria muitos dessas crianças durante décadas. À medida que o Terceiro Reich expandia seu reinado de terror pela Europa, os filhos de seus arquitetos permaneciam presos em um mundo de privilégio e narrativas falsas. Suas vidas diárias continuavam em um marcado contraste com o sofrimento infligido por seus pais, criando uma dissonância cognitiva que seria difícil de reconciliar nos anos posteriores à derrota da Alemanha. Gudrun Himmler, lealdade inabalável ao Reichsführer. Nascida no dia 8 de agosto de 1929, Gudrun foi a única filha do Reichsführer das SS. Desde uma idade precoce, desfrutou de uma posição privilegiada dentro da hierarquia nazista, frequentemente acompanhando seu pai a funções oficiais e mantendo um contato próximo através de chamadas telefônicas diárias e cartas semanais. O vínculo entre pai e filha era excepcionalmente forte.
Heinrich Himmler demonstrava um carinho particular por Gudrun, chamando-a carinhosamente de Puppe e frequentemente fazendo-a voar de Munique para seus escritórios em Berlim. Essa proximidade, no entanto, teve um custo terrível, pois expôs a jovem Gudrun aos meandros do regime e sua horrenda ideologia. Talvez o exemplo mais aterrorizante dessa exposição tenha ocorrido quando Gudrun, na tenra idade de 12 anos, visitou o campo de concentração de Dachau com seu pai. Sua entrada no diário daquele dia revela uma desconexão perturbadora com a realidade do propósito do campo. Hoje, fomos ao campo de concentração das SS em Dachau. Vimos tudo o que pudemos. Vimos o trabalho de jardinagem. Vimos as pereiras. Vimos todas as pinturas feitas pelos prisioneiros. Maravilhoso. E depois comemos muito. Foi muito bonito. As consequências da Segunda Guerra Mundial trouxeram desafios significativos para Gudrun e sua mãe. As forças americanas as detiveram por 4 anos, mantendo-as em vários campos pela Itália, França e Alemanha. Inclusive, foram convocadas a Nuremberg para testemunhar nos julgamentos antes de serem liberadas em novembro de 1946. Apesar dessas dificuldades e da esmagadora evidência dos crimes de seu pai, a lealdade de Gudrun nunca vacilou. Gudrun Himmler, nascida da única união matrimonial de Heinrich Himmler, passou 5 longos anos junto com sua mãe em um dos campos de prisioneiros que o exército britânico havia instalado em sua zona de ocupação na Alemanha. Após sua libertação, mal ultrapassando os 20 anos, se filiou à organização clandestina Stille Hilfe, destinada a auxiliar antigos membros das SS. Gudrun ajudou notórios criminosos de guerra como Klaus Barbie e Anton Maloth, demonstrando sua contínua aderência aos ideais nazistas. Como líder do grupo, se esforçou para obter uma proibição de extradição da Alemanha para Klaas Karel Faber, de 89 anos, um ex-membro das SS nos Países Baixos, culpado do assassinato de vários judeus. Também apoiou Søren Kam, um ex-oficial das SS na Dinamarca, procurado pelas autoridades dinamarquesas por crimes de guerra, que incluíam a execução de um editor de jornal em Copenhague. Em 1951, Gudrun se casou com Wolf-Dieter Burwitz, um funcionário do partido de extrema-direita Nationaldemokratische Partei Deutschlands, adotando seu sobrenome e deixando para trás o de Himmler. Apesar da infâmia associada ao seu sobrenome, Gudrun não escondia sua identidade. Usava com orgulho um broche de prata que seu pai lhe havia dado, que representava as cabeças de 4 cavalos dispostas em forma de suástica. Himmler, seu pai, foi condenado por alta traição devido à sua tentativa de negociar uma paz separada com os aliados ocidentais. Terminou fugindo disfarçado de suboficial do exército até ser descoberto pelos britânicos e se suicidar durante um dos interrogatórios. Para Gudrun, no entanto, tudo era uma farsa, sustentando que seu pai havia sido assassinado. Gudrun Burwitz viveu em Munique junto com seu marido e manteve uma vida dedicada à causa nazista, sem arrependimentos e com uma lealdade inabalável à memória de seu pai. Sua dedicação à causa não passou despercebida nos círculos neonazistas, onde se tornou uma figura reverenciada e era frequentemente referida como uma princesa nazista. Assistia regularmente a reuniões clandestinas de antigos oficiais das SS, mantendo conexões com aqueles que uma vez lutaram pela Alemanha. Até sua morte em 2018, aos 88 anos, Gudrun Himmler continuou residindo em Munique, um testemunho vivo do legado duradouro da ideologia nazista e do complexo impacto psicológico que teve nos filhos de seus líderes. Apesar de sua recusa em falar sobre seu trabalho com jornalistas britânicos, sua vida pessoal refletia suas convicções políticas e sua ativa participação em círculos políticos de direita durante toda a sua vida. Os filhos de Heydrich, a herança ariana e o destino de uma família. Lina Heydrich deu à luz a 2 filhos, Klaus, nascido no dia 17 de junho de 1933, e Haider, nascido no dia 23 de dezembro de 1934. No final da década de 1930, as obrigações de Reinhard Heydrich o levaram a trabalhar longas horas e a estar frequentemente fora de casa. Isso deixou Lina encarregada do lar e das crianças, o que colocou uma grande tensão em seu casamento, quase levando à separação. No entanto,
o casal Heydrich teve outro filho, uma menina chamada Silke, nascida no dia 9 de abril de 1939. Reinhard mostrava com orgulho sua filha recém-nascida e mantinham uma relação próxima. Seu quarto filho, uma menina chamada Marthe, nascida no dia 23 de julho de 1942, nasceu pouco depois da morte de Reinhard Heydrich. Seu mundo era um de extensas fazendas, festas luxuosas e a adoração de um regime que via seu pai como o pináculo do ideal ariano. A fachada idílica da vida familiar dos Heydrich se desfez no dia 27 de maio de 1942, quando combatentes da resistência tcheca emboscaram o carro de Reinhard Heydrich em Praga. Imediatamente após o atentado, Reinhard Heydrich foi transferido para o hospital de Bulovka, que foi cercado por homens armados das SS. Assim que chegou ao centro de saúde e temendo que os médicos tchecos quisessem assassiná-lo, ordenou que o atendessem apenas profissionais alemães, tendo que esperar muito tempo até que Heinrich Himmler chegasse com toda a sua equipe médica profissional. Segundo o relatório oficial dos especialistas, os ferimentos não eram mortais e até seu estado de saúde melhorou durante alguns dias. No entanto, e contra todas as previsões, após uma semana, Heydrich piorou muito porque após um exame de raios-X, descobriu-se que dentro de seu ferimento haviam ficado restos de crina de cavalo do assento do carro, que lentamente provocaram uma infecção de septicemia. Incapazes de fazer qualquer coisa para salvar sua vida, Heydrich morreu no dia 4 de junho de 1942, aos 38 anos de idade. À medida que o Terceiro Reich desmoronava ao seu redor, os filhos de Heydrich enfrentaram uma nova e dura realidade. Seu pai, uma vez aclamado como um herói nazista, agora era desprezado como um dos maiores monstros da história. A família fugiu de seu lar perto de Praga, buscando refúgio no caos da Alemanha do pós-guerra. Foi durante esse período tumultuado que a tragédia atingiu novamente, reivindicando a vida do jovem Klaus Heydrich. A tragédia atingiu novamente a família quando Klaus faleceu devido a um acidente automobilístico no dia 24 de outubro de 1943. Naquele dia, Klaus estava andando de bicicleta com seu irmão Heider no pátio do castelo Panenské Brezany. Ao ver que o portão que dava para a rua estava aberto, Klaus se aventurou na estrada, onde foi atropelado por um caminhão pequeno que descia pelo caminho. Klaus morreu em decorrência de seus ferimentos pouco tempo depois, e seu corpo foi enterrado no jardim da fazenda. À medida que a magnitude das atrocidades nazistas vinha à tona, os filhos sobreviventes de Heydrich se retiraram ainda mais da vista pública. Heider, Silke e Marthe, junto com sua mãe Lina, buscaram o anonimato após a derrota da Alemanha. Estabeleceram-se na ilha de Fehmarn, longe dos centros de poder onde seu nome uma vez inspirava medo e respeito. Nas décadas que se seguiram, os filhos de Heydrich escolheram uma vida de deliberada obscuridade. Heider Heydrich, agora um engenheiro aposentado, recusou-se firmemente a discutir o papel de seu pai no regime nazista. Durante uma rara visita à sua casa de infância em Panenské Brezany, expressou uma complexa mistura de nostalgia e compreensão, reconhecendo o peso da história de sua família enquanto mantinha uma respeitosa distância dela. Marthe Heydrich, nascida pouco depois da morte de seu pai, forjou uma vida tranquila em Fehmarn, dirigindo uma loja de moda longe do mundo da política e do ajuste de contas histórico. Silke Heydrich, uma vez exibida com orgulho por seu pai como a imagem da perfeição ariana, se desvaneceu no pano de fundo, sua vida após a guerra envolta em mistério. Edda Göring, a princesa do Reichsmarschall, na extensa fazenda de Marienhall, nomeada em homenagem à primeira esposa de Hermann Göring, a jovem Edda viveu uma vida muito distante das realidades da Europa devastada pela guerra. Conhecida carinhosamente como Kleine Prinzessin, foi agraciada com atenção e presentes dignos da realeza. O batismo desta herdeira nazista não foi um evento ordinário. O próprio Führer se apresentou como seu padrinho. A infância de Edda se desenrolou em um ambiente de obras de arte roubadas e riquezas mal adquiridas. Seu pai, infame por seu papel no saque sistemático de territórios ocupados, presenteava sua filha com tesouros que fariam chorar os curadores de museus.
Entre esses artefatos roubados estava A Madonna e o Menino, de Lucas Cranach, o Velho, uma obra-prima inestimável que se tornou um brinquedo para uma menina alheia ao seu verdadeiro valor e origem sombria. À medida que as bombas aliadas caíam sobre as cidades alemãs e a maré da guerra se voltava contra o regime nazista, Eda e sua mãe buscaram refúgio na relativa segurança de Obersalzberg, perto de Berchtesgaden. Esse retiro montanhoso, outrora símbolo do poder nazista, se transformou em uma jaula dourada à medida que o Reich se desmoronava ao seu redor. Após a derrota da Alemanha, Eda e sua mãe se encontraram internadas pelas forças americanas no Hotel Palace em Luxemburgo, um grande contraste com os arredores luxuosos que outrora chamaram de lar. Os julgamentos de Nuremberg lançaram uma longa sombra sobre a adolescência de Eda. Enquanto seu pai enfrentava o julgamento por seu papel nas atrocidades do regime nazista, ela realizava visitas frequentes à sua cela na prisão. Esses momentos, gravados indelevelmente em sua memória, moldaram sua percepção de seu pai durante décadas. Mesmo quando o mundo condenava Hermann Göring como criminoso de guerra, Eda se agarrava à imagem de um pai amoroso e atencioso. A queda em desgraça foi íngreme e implacável. Após o suicídio de seu pai na véspera de sua execução programada, Eda e sua mãe foram empurradas para uma vida de dificuldades inimagináveis em sua existência anterior. Elas se encontraram vivendo em uma cabana sem comodidades básicas como eletricidade e água corrente. Esse período de austeridade eventualmente deu lugar a uma vida mais estável em Munique, onde Eda cursou estudos em direito, talvez buscando entender o arcabouço legal que havia condenado seu pai. Ao longo de sua vida adulta, Eda Göring manteve uma relação complexa com o legado de seu pai. Em conversas privadas, defendeu firmemente Hermann Göring, recusando-se a reconhecer a natureza monstruosa de suas ações. Em uma entrevista de 1991, revelou a profundidade de sua conexão emocional, afirmando: "Eu o amava muito, e era evidente o quanto ele me amava. Minhas únicas lembranças dele são tão amorosas. Não consigo vê-lo de outra forma." Em 2015, aos 76 anos, Eda solicitou ao Parlamento Estadual da Baviera a devolução da propriedade confiscada do patrimônio de seu pai após a guerra. Essa audaciosa solicitação foi rapidamente e unanimemente rejeitada, uma clara indicação de que a Alemanha não tinha intenção de atender a qualquer reivindicação relacionada aos líderes nazistas. Faleceu em 2018 aos 80 anos, supostamente enterrada em uma tumba sem marca. Um epílogo final e silencioso para uma vida que começou entre o estrondo do poder nazista e terminou nos tons baixos da infâmia histórica. Wolf Rüdiger Hess, guardião da honra do pai. Entre esses defensores inabaláveis estava Wolf Rüdiger Hess, filho do ex-deputado de Hitler, Rudolf Hess. Sua lealdade inquebrantável à memória de seu pai moldaria sua vida, levando-o por um caminho de controvérsia e dedicação inabalável. Nascido em 1937, Wolf Rüdiger Hess era apenas uma criança quando seu pai tomou a decisão fatídica de voar sozinho para a Escócia em 1941, supostamente para negociar a paz com a Grã-Bretanha. Essa missão desastrosa resultou na prisão imediata de Rudolf Hess e seu posterior encarceramento, projetando uma longa sombra sobre a infância do jovem Wolf. O regime nazista, rápido em se distanciar das ações de Hess, denunciou-o como mentalmente instável, complicando ainda mais a compreensão de Wolf sobre o papel de seu pai na história. No tumultuado período após a Segunda Guerra Mundial, Wolf e sua mãe se encontraram à deriva em um mundo mudado. A queda em desgraça da família foi rápida e impiedosa. No dia 3 de junho de 1947, Ilse Hess foi presa e internada, deixando o jovem Wolf aos cuidados de sua tia. À medida que Wolf Rüdiger Hess alcançava a maioridade, escolheu uma carreira que parecia muito distante das turbulências políticas de sua infância. Em 1961, tornou-se arquiteto, estabelecendo-se em uma profissão centrada na criação, em vez da destruição que havia trazido o regime de seu pai. A cruzada de Wolf para limpar o nome de seu pai tomou muitas formas ao longo dos anos. Escreveu 3 livros dedicados a apresentar sua versão da história de Rudolf Hess,
Meu pai, Rudolf Hess. Quem assassinou meu pai, Rudolf Hess? E Rudolf Hess. Não me arrependo de nada. Essas obras serviram tanto como catarse pessoal quanto como propaganda pública, desafiando a narrativa histórica aceita em torno das ações e do encarceramento de seu pai. Talvez o aspecto mais controverso da campanha de Wolf fosse sua crença inabalável de que seu pai não se suicidou na prisão de Spandau em 1987, como foi oficialmente relatado. Em vez disso, ele se apegou à noção de que o Serviço Secreto de Inteligência britânico havia orquestrado a morte de Rudolf Hess. Na década de 1950, a dedicação de Wolf à causa de seu pai tomou uma forma mais organizada com o estabelecimento do Comitê para Libertar Rudolf Hess. Essa iniciativa atraiu o apoio de centenas de milhares de indivíduos, incluindo algumas figuras proeminentes na política alemã. Os esforços do Comitê para garantir a libertação de Rudolf Hess da prisão de Spandau resultaram infrutíferos, mas serviram para manter a figura controversa na consciência pública. À medida que os anos passavam, o compromisso de Wolf Rüdiger Hess com a memória de seu pai não mostrou sinais de diminuir. Ele se tornou uma figura constante nas reuniões neonazistas, organizando a marcha anual de comemoração de Rudolf Hess. Esses eventos reuniam aqueles que compartilhavam a visão revisionista de Wolf sobre a história, proporcionando uma plataforma para a perpetuação de ideologias nazistas muito depois da queda do Terceiro Reich. A cruzada de toda a vida de Wolf Rüdiger Hess chegou ao fim no dia 24 de outubro de 2001, quando sucumbiu a um derrame cerebral aos 63 anos. Seu falecimento marcou o fim de uma era, encerrando o capítulo de um dos defensores mais vocais e persistentes de um alto funcionário nazista. Até o final, Wolf permaneceu comprometido com a memória de seu pai, Monika Hertwig, enfrentando a sombria verdade. Enquanto alguns filhos de líderes nazistas permaneceram em negação, outros empreenderam uma jornada angustiante para confrontar a verdade sobre as ações de seus pais. Tal foi o caso de Monika Hertwig, filha de Amon Goeth, o notório oficial das SS que supervisionou o campo de concentração de Plaszow, na Polônia. O caminho de Hertwig para a compreensão dos crimes de seu pai foi pavimentado com choque, incredulidade e, finalmente, uma determinação para enfrentar os aspectos mais sombrios da história de sua família. Nascida em 1945, Monika tinha apenas 1 ano quando seu pai foi executado por seus crimes de guerra. Durante sua infância, esteve protegida da horrenda realidade das ações de seu pai. Sua mãe, talvez numa tentativa de proteger a filha ou de negar a si mesma a verdade, pintou uma imagem muito diferente de Amon Goeth. Disse à jovem Monika que seu pai era um bom homem no fundo, que não queria fazer nada de errado. Essa narrativa, embora falsa, formou a base da compreensão de Monika sobre seu pai durante décadas. O ponto de inflexão na vida de Monika chegou em 1993 com a estreia do aclamado filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler. O filme retratava Amon Goeth como um comandante de campo sádico e assassino, uma representação que contrastava fortemente com a imagem que Monika tinha de seu pai. Sentada na escuridão do cinema, Monika enfrentou uma realidade brutal que nunca havia conhecido. A experiência foi visceralmente esmagadora, deixando-a fisicamente doente enquanto lidava com a enormidade dos crimes de seu pai. Em sua busca pela verdade, Monika Hertwig deu o passo extraordinário de contactar aqueles que haviam sofrido nas mãos de seu pai. Em 2008, participou de um documentário intitulado Inheritance, que narrava seu encontro com Helen Jonas, uma mulher que havia sido forçada a trabalhar na casa de Goeth quando era adolescente. Durante as filmagens de Inheritance, Monika expressou a natureza transformadora de sua jornada, afirmando: "Para Helen, é o momento de fechar um ciclo, mas não foi um fechamento para mim. Acho que foi o começo de outra vida, uma vida na qual posso viver a verdade." Os esforços de Monika para abordar os crimes de seu pai não terminaram com o documentário. Continuou a participar de projetos de comemoração do Holocausto, utilizando sua perspectiva única como filha de um perpetrador para contribuir às discussões sobre culpa, responsabilidade e reconciliação. Sua disposição para enfrentar a verdade e falar abertamente sobre as ações de seu pai
contrasta marcadamente com aqueles que escolheram negar ou minimizar as atrocidades cometidas durante o Holocausto. Agora, em seus 70 e tantos anos, Monica Hertwig continua lidando com o peso das ações de seu pai. Sua jornada, desde a ignorância até a consciência, e finalmente em direção ao compromisso ativo com a verdade, serve como um poderoso testemunho da importância de enfrentar as atrocidades históricas, não importa quão doloroso possa ser o processo. Através de seus esforços, Monica não apenas chegou a um acordo com a história de sua própria família, mas também contribuiu para a conversa mais ampla sobre o impacto duradouro do Holocausto nas gerações subsequentes. Niklas Frank, o implacável denunciador público. Nascido em 1939, Niklas Frank cresceu à sombra do poder do Terceiro Reich. Seu pai, Hans Frank, ocupava uma posição de imensa autoridade e brutalidade, ganhando o apelido assustador de "o carniceiro da Polônia", por seu papel na destruição sistemática dos judeus poloneses e da intelectualidade do país. Ao contrário de muitos filhos de líderes nazistas que optaram pelo silêncio ou pela negação, Niklas Frank empreendeu uma missão de vida para confrontar e expor as atrocidades de seu pai. Essa jornada de ajuste de contas começou a sério durante sua carreira como jornalista para a Playboy Alemanha e o semanário Stern. Através de seu trabalho, Niklas mergulhou nos cantos escuros da história de sua família, desenterrando verdades dolorosas que dariam forma ao propósito de sua vida. Em 1987, Niklas Frank publicou sua obra mais controversa e impactante, Der Vater, eine Abrechnung. Esta memória mordaz expôs a natureza monstruosa de Hans Frank, apresentando uma acusação feroz tanto de seu pai quanto do regime nazista. A denúncia pública de Niklas Frank sobre seu pai não parou com a palavra escrita. Ele levou sua mensagem ao palco, escrevendo uma peça intitulada Der Vater, que estreou em 1995. Nesta peça teatral, Niklas imaginou um cenário grotesco onde exumava o cadáver de seu pai, exigindo respostas pelos crimes inconcebíveis cometidos durante a guerra. A intensidade dos sentimentos de Niklas Frank em relação a seu pai se tornou ainda mais evidente em uma entrevista de 2020 com Al Jazeera. Ao refletir sobre a execução de Hans Frank após os julgamentos de Nuremberg, Niklas afirmou: "Sou contra a pena de morte, mas estou feliz que meu pai tenha experimentado o medo da morte que infligiu a tantas pessoas inocentes." Ao longo de sua carreira, Niklas Frank continuou a explorar os cantos sombrios da história de sua família. Escreveu livros adicionais, incluindo Minha Mãe Alemã, em 2005, e Irmão Norman, em 2013, examinando mais a fundo os papéis que sua mãe e seu irmão mais velho desempenharam no regime nazista. A busca implacável pela verdade e responsabilidade de Niklas Frank o tornou uma figura única e controversa nas discussões sobre o legado nazista e a memória histórica. Sua disposição para condenar publicamente seu pai e confrontar de frente os horrores do Holocausto contrasta fortemente com o silêncio ou a defensividade exibida por muitos outros filhos de líderes nazistas. Através de seus livros, palestras e aparições na mídia, Niklas se tornou uma voz poderosa no esforço contínuo para educar as novas gerações sobre os perigos do fascismo e a importância de enfrentar as atrocidades históricas. Rolf Mengele, confrontando o anjo da morte. Nascido no dia 16 de março de 1944, Rolf Mengele passou seus primeiros anos sem saber dos atos atrozes de seu pai. O jovem foi criado em uma mentira cuidadosamente construída, levado a acreditar que seu pai ausente era um herói de guerra que havia feito grandes sacrifícios por seu país. Essa fachada de patriotismo nobre protegeu Rolf da verdade horripilante, que se escondia logo abaixo da superfície da história de sua família. À medida que Rolf entrou na adolescência, o véu protetor da desinformação começou a se desintegrar. A realidade impactante da identidade de seu pai e os atos monstruosos cometidos em nome da ideologia nazista começaram a vir à tona. A carga de carregar o nome Mengele pesava muito sobre Rolf. Apesar dos horrores associados às ações de seu pai, ele achava impossível cortar completamente os laços emocionais do vínculo familiar. Esse conflito interno perseguiria Rolf por anos,
enquanto lutava para reconciliar o pai amoroso que havia imaginado com a brutal realidade dos crimes de Josef Mengele contra a humanidade. Em uma tentativa de se distanciar de seu infame legado, Rolf fez esforços conscientes para levar uma vida normal. Seguiu uma carreira em direito, eventualmente se tornando um bem-sucedido advogado corporativo. No entanto, a sombra dos crimes de Josef Mengele continuava a assombrar a vida de Rolf. Os caçadores de nazistas, implacáveis em sua busca por justiça, viam o jovem Mengele como um possível elo para a localização de seu pai. O ponto de inflexão na jornada de Rolf chegou em 1977, quando tomou a fatídica decisão de confrontar diretamente seu pai. Viajando para a América do Sul, onde Josef Mengele havia fugido para escapar da justiça, Rolf se encontrou cara a cara com o homem por trás das lendas monstruosas. O que encontrou não foi uma alma arrependida em busca de perdão, mas um nazista impenitente que tentava justificar suas ações em Auschwitz. Refletindo sobre esse encontro assustador, Rolf admitiu o profundo impacto que teve nele. Ele não conseguia compreender como seu pai poderia ter cometido tais atrocidades, afirmando: "O que aconteceu é para mim contrário a toda a ética, a toda a moralidade, e impede toda a compreensão da natureza humana." Apesar de seu desgosto pelas ações de seu pai e tudo o que ele representava, Rolf se encontrou em uma posição impossível. Ele não conseguiu trair seu pai para as autoridades, optando por manter silêncio sobre o esconderijo de Josef Mengele na América do Sul. Após esse encontro que mudou sua vida, Rolf decidiu se distanciar ainda mais do legado de seu pai. Mudou seu sobrenome para o de sua mãe, um ato simbólico de ruptura com o nome Mengele e tudo o que ele representava. Essa mudança marcou um novo capítulo na vida de Rolf, um focado em seguir em frente enquanto reconhecia o peso do passado. Albert Speer Jr., o filho do arquiteto de Hitler e sua busca por redenção. A relação entre Albert Speer Jr. e seu pai estava longe de ser típica. Como arquiteto preferido de Hitler e, mais tarde, um membro-chave do círculo interno nazista, o Speer mais velho tinha pouco tempo para a vida familiar. Em uma entrevista de 2010 com o Süddeutsche Zeitung, Albert Jr. revelou a natureza distante de sua relação, afirmando: "Ele não era o tipo de pai que revisava suas tarefas." Esse desapego emocional serviria mais tarde como base para os esforços de Albert Jr. de se separar do notório legado de seu pai. À medida que o Terceiro Reich desmoronava e seu pai enfrentava julgamento em Nuremberg, o jovem Albert se encontrava em um mundo onde seu sobrenome era sinônimo de atrocidades nazistas. Em vez de sucumbir ao peso desse legado, tomou a decisão consciente de traçar seu próprio caminho. Como seu pai, Albert Jr. seguiu uma carreira em arquitetura, mas foi enfático em que essa escolha era sua. "Tentei minha vida toda me separar do meu pai, me distanciar", explicaria mais tarde, enfatizando seu desejo de uma identidade independente. Ao longo de sua carreira, Albert Speer Jr. evitou deliberadamente discussões públicas sobre o papel de seu pai no regime nazista. Em vez disso, focou-se em se estabelecer como um arquiteto e urbanista respeitado por seus próprios méritos. Seus feitos profissionais foram significativos, incluindo o projeto da Cidade Internacional do Automóvel de Xangai e a direção do design para os Jogos Olímpicos de Pequim. Em 1977, Albert Speer Jr. alcançou um marco significativo em sua carreira ao se tornar professor de urbanismo na Universidade de Kaiserslautern, em Renânia-Palatinado. Quando Albert Speer Jr. faleceu no dia 15 de setembro de 2017, aos 83 anos, deixou um legado marcadamente diferente do de seu pai, um legado construído sobre conquistas pessoais e uma separação deliberada das sombras do Terceiro Reich. Martin Bormann Jr., do filho de um nazista a sacerdote. Enquanto alguns filhos de líderes nazistas se agarravam à negação ou enfrentavam verdades dolorosas, um homem empreendeu uma notável jornada de transformação. Martin Bormann Jr., filho do poderoso secretário privado de Hitler, percorreria um caminho desde o coração do Terceiro Reich até a santidade do sacerdócio católico. Nascido em 14 de abril de 1930, Martin Bormann Jr. entrou em um mundo de privilégios e poder. Como o filho mais velho de Martin Bormann, um dos lugartenentes mais confiáveis de Hitler,
O jovem Martin foi batizado com o próprio Führer como seu padrinho. No âmbito fechado da liderança nazista, os filhos dos Bormann viviam uma vida muito distante das brutais realidades que seu pai ajudou a orquestrar em toda a Europa. Ao contrário de alguns de seus contemporâneos que optaram pela negação ou pela defesa, Martin empreendeu uma jornada espiritual que o levaria à Igreja Católica. Em um ato profundo de renúncia, dedicou sua vida ao serviço de Deus, buscando redenção pelos pecados de seu pai. Em 26 de julho de 1958, Martin Bormann Jr. foi ordenado sacerdote católico. Essa transformação de filho de um nazista a homem da Igreja representou uma rejeição contundente à ideologia de seu pai e um compromisso com uma vida de serviço. De 1961 a 1964, trabalhou como missionário no Congo, ministrando AOS necessitados e difundindo uma mensagem de amor e compaixão que contradizia diretamente as doutrinas odiosas de sua juventude. No entanto, mesmo enquanto buscava expiar os pecados de seu pai, Martin Bormann Jr. se encontrava preso em uma complexa rede de emoções. Em uma declaração comovente feita no ano de 2000, revelou a luta interna que continuava a atormentá-lo. Amo-o como a meu pai, e espero que possa encontrá-lo como um homem redimido e salvo, mas não posso absolvê-lo de nenhuma das culpas que trouxe sobre si mesmo em sua vida política ao seguir a Adolf Hitler. Não posso fazer isso. Ao longo de sua vida, Martin Bormann Jr. se dedicou a esforços de reconciliação e expiação. Participou em projetos de comemoração do Holocausto, utilizando sua perspectiva única como filho de um alto funcionário nazista para contribuir a discussões sobre a culpa, a responsabilidade e a possibilidade de redenção. No entanto, a jornada de Martin Bormann Jr. em direção à redenção não esteve isenta de controvérsias. Em 2011, surgiram acusações impactantes sobre sua estadia em um internato de um mosteiro em Salzburgo no início da década de 1960. Um ex-aluno afirmou que Bormann havia abusado sexualmente dele quando tinha apenas 12 anos. Outras acusações de violência física severa contra outros estudantes lançaram uma sombra sobre os intentos de expiação de Bormann. No momento em que as acusações vieram à tona, Bormann estava lutando contra a demência, o que o tornava pouco disposto ou incapaz de abordar as reivindicações contra ele. A comissão independente Klasnik concedeu uma compensação ao acusador, mas as acusações nunca levaram a uma ação legal. A história de Martin Bormann Jr. serve como um lembrete contundente das repercussões duradouras do regime nazista, não apenas em suas vítimas, mas também nas famílias de seus perpetradores. Sua jornada de filho de um alto funcionário nazista a sacerdote católico, de uma vida de privilégios a uma de serviço, ilustra as complexas formas em que os filhos de líderes nazistas buscaram distanciar-se dos crimes de seus pais e forjar novas identidades no contexto do pós-guerra. A próxima geração, os netos dos líderes nazistas e seu legado. As experiências dos netos de nazistas variaram amplamente, refletindo as diversas formas em que suas famílias escolheram confrontar ou ocultar sua história sombria. Alguns, como Katrin Himmler, neta do irmão de Heinrich Himmler, escolheram enfrentar de frente o passado de sua família. Ela empreendeu uma jornada de pesquisa e autodescoberta, culminando na publicação de The Himmler Brothers, A German Family History. Seu trabalho buscava lançar luz sobre as implicações mais amplas das conexões nazistas de sua família, oferecendo uma perspectiva única sobre o impacto duradouro da ideologia do regime. Uma das histórias mais impactantes sobre netos de nazistas é a de Jacqueline, uma pesquisadora que dedicou sua vida a desenterrar e denunciar os crimes de seu avô, Robert Gies. Quando ano passado morreu seu pai, herdou a missão de tornar pública a verdade sobre os horrores que seu avô havia cometido. Assumiu a tarefa com uma determinação inabalável, consciente da importância de manter viva a memória e a verdade. Não posso vingar esses crimes, não posso libertar meu pai dos fantasmas que o atormentavam, mas posso manter viva a memória e revelar a verdade sobre os crimes cometidos por meu avô. Estes estiveram encobertos por muito tempo e nunca foram condenados. Robert Gies, nascido em Colônia, Alemanha, em 1902, foi advogado e se juntou cedo ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
Sua ambição o levou a fazer parte da Schutzstaffel, SS, e servir no serviço de inteligência sob a direção de Reinhard Heydrich e como assessor pessoal de Karl Hermann Frank na Checoslováquia ocupada. Gies foi responsável pela execução de ordens atrozes, incluindo o infame massacre de Lidice, onde todos os homens maiores de 16 anos foram fuzilados e as mulheres e crianças deportadas. Jacqueline narrava com genuína dor como seu avô nunca mostrou remorso por seus crimes. Mesmo após a guerra, Gies se escondeu sob uma identidade falsa e conseguiu escapar da justiça, vivendo o resto de seus dias em liberdade. Através de sua pesquisa, Jacqueline descobriu a profundidade dos crimes de seu avô e decidiu que era seu dever tornar pública essa história para garantir que nunca fosse esquecida. Em suas palavras, a vergonha e a culpa por ser a neta de um perpetrador nazista se tornaram sua missão de vida. Jacqueline deu palestras na Alemanha, escrevendo e falando sobre os crimes de seu avô, na esperança de que, ao compartilhar sua história, gerações futuras aprendessem e evitassem que tais atrocidades voltassem a ocorrer. Sua jornada culminou em 2012, quando visitou o local memorial de Ravensbrück em honra ao 70º aniversário da destruição de Lidice. Lá, admitiu publicamente ser a neta de Robert Gies, manifestando sua vergonha e o compromisso de transmitir a verdade para que os horrores do passado não se repetissem. A história de Jacqueline é um testemunho comovente do poder da memória e da importância de enfrentar o passado, por mais doloroso que seja, para construir um futuro mais justo. Ricardo Eichmann, filho de Adolf Eichmann, rejeitou a ideologia de seu pai e escolheu uma vida longe dos olhos do público. Sua declaração, "Fugir do sobrenome não muda nada. É impossível escapar do nosso próprio passado, mas podemos ser melhores", encapsula as emoções complexas com as quais muitos netos de nazistas lutam. O reconhecimento de que não se pode escapar de seu passado, junto com a determinação de ser melhor, se tornou uma força motriz para muitos nessa geração. O papel dos netos de nazistas em moldar a narrativa de seus infames ancestrais tem sido tanto controverso quanto esclarecedor. Sua perspectiva única oferece vislumbres do lado humano dos monstros históricos, desafiando as noções simplistas do mal e obrigando a sociedade a confrontar verdades incômodas sobre a natureza da cumplicidade e a redenção. À medida que o tempo avança e os últimos sobreviventes da era nazista desaparecem, os testemunhos desses netos ganham maior significado. Servem como uma ponte entre o passado e o presente, oferecendo uma compreensão matizada de um dos capítulos mais sombrios da história. Suas histórias nos lembram que o legado do Terceiro Reich continua projetando uma longa sombra, afetando gerações distantes dos eventos originais e desafiando nossa compreensão da culpa, responsabilidade e possibilidade de redenção frente a crimes indescritíveis. Rainer Höss, rompendo o ciclo da escuridão. Entre aqueles que se atreveram a se libertar das sombras do passado estava Rainer Höss, neto de uma das figuras mais infames da história nazista. Rainer Höss cresceu sob a longa sombra projetada por seu avô, Rudolf Höss, o notório comandante de Auschwitz. Durante anos, o jovem Rainer permaneceu felizmente alheio à verdadeira natureza do passado de sua família. A dura luz da realidade perfurou esse véu de ignorância durante uma viagem escolar ao campo de concentração de Dachau. Enquanto Rainer estava diante de uma placa com os nomes de criminosos de guerra nazistas, ele se deparou com uma revelação arrepiante, seu próprio sobrenome olhando para ele da infame lista. A família Höss, como muitas outras com vínculos ao regime nazista, havia escolhido enterrar o passado em vez de enfrentar seus horrores. No entanto, Rainer se viu incapaz de desviar o olhar da verdade uma vez que ela foi revelada. Em um movimento ousado e corajoso, Rainer Höss tomou a decisão de se afastar do passado nazista de sua família. Rompeu os laços com familiares que continuavam apegados a ideologias venenosas e embarcou em uma missão para confrontar de frente o legado dos crimes de seu avô. O trabalho de Rainer na educação sobre o Holocausto o levou aos mesmos locais onde seu avô havia orquestrado atrocidades indescritíveis. Ele conversou com sobreviventes, ouviu suas histórias e testemunhou o trauma duradouro infligido pelo regime nazista. Um dos aspectos mais comoventes da jornada de Rainer
foi seu esforço para ajudar a devolver posses roubadas à OS, descendentes de sobreviventes do Holocausto. Esse trabalho o levou a enfrentar cara a cara o custo humano das ações de seu avô, enquanto se deparava com a evidência tangível de vidas destruídas e famílias despedaçadas. Cada artigo devolvido, cada história compartilhada, servia como um lembrete contundente da imensa responsabilidade que carregava como neto de Rudolf Höss. No entanto, o caminho de Rainer em direção à redenção não esteve isento de desafios e controvérsias. Em 2016, acusações de fraude lançaram uma sombra sobre seu trabalho e motivações. As acusações se centraram em seu descumprimento de financiamento de um filme prometido sobre o Holocausto, usando o dinheiro para pagar dívidas pessoais. Rainer se viu enfrentando consequências legais, com 18 condenações em 20 anos, 15 das quais foram por fraude, segundo o The Irish Times. Vidas na escuridão. Os descendentes silenciosos dos nazistas. Enquanto alguns filhos de líderes nazistas escolheram enfrentar de frente o legado sombrio de suas famílias, outros tomaram a difícil decisão de desaparecer nas sombras do anonimato. Esses filhos silenciosos, carregados com o peso de seus infames sobrenomes, buscaram refúgio em novas identidades e segredos cuidadosamente guardados. Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, à medida que a magnitude das atrocidades nazistas vinha à tona, muitos descendentes de altos funcionários se encontraram presos entre a lealdade a seus pais e o horror diante de seus crimes. Para alguns, o único caminho viável adiante foi romper todos os laços com o passado e forjar identidades completamente novas. Uma dessas histórias é a de Brigitte Höss, filha de Rudolf Höss, o infame comandante de Auschwitz. Durante décadas, Brigitte viveu uma vida dupla, sua verdadeira identidade conhecida apenas por alguns poucos selecionados. Ela se mudou para a Espanha, reinventando-se como chapeleira e depois trabalhando como modelo para o renomado designer de moda Cristóbal Balenciaga. Finalmente, mudou-se para os Estados Unidos, onde continuou protegendo ferozmente seu segredo. O impacto psicológico de viver com uma identidade oculta foi profundo. Brigitte, como muitos outros em sua posição, viveu com o medo constante de ser exposta. Cada interação carregava o potencial de desastre, cada novo conhecido um possível risco para a fachada cuidadosamente construída. Apesar da passagem do tempo, as sombras do passado permaneceram presentes. Brigitte Höss manteve seu silêncio durante décadas, ocultando sua verdadeira identidade até de seus próprios filhos e netos. Somente no crepúsculo de sua vida, enfrentando um diagnóstico terminal aos 80 anos, finalmente rompeu seu silêncio em uma única entrevista. Em sua rara entrevista, Brigitte pintou uma imagem de Auschwitz como um paraíso, revelando uma desconexão perturbadora da realidade dos horrores do campo de extermínio. Falou de seu pai como um homem sensível e amoroso, completamente separado de seu papel como arquiteto de assassinatos em massa. Essa dissonância cognitiva, essa incapacidade de reconhecer plenamente a verdadeira natureza dos crimes de seu pai, talvez explique por que escolheu uma vida de segredo em vez de uma confrontação aberta com o passado. O impacto psicológico de viver com uma identidade oculta se estendeu muito além do indivíduo. Cônjuges e filhos, muitas vezes inconscientes da verdadeira história de sua família, se encontraram participantes involuntários desse grande engano. Quando a verdade finalmente vinha à tona, como às vezes acontecia, a revelação podia destruir famílias e romper relacionamentos construídos sobre uma base de mentiras. Harald Quandt, uma vida de prosperidade e legado. Nascido em 1921, filho de Magda Goebbels e seu primeiro marido Günther Quandt, Harald encontrava-se em uma posição única dentro da hierarquia nazista. Como enteado de um dos tenentes mais confiáveis de Hitler, foi testemunha da ascensão e queda do Terceiro Reich a partir de uma perspectiva que poucos podiam imaginar. No entanto, o destino tinha um plano diferente para Harald, que o veria sobreviver à guerra e prosperar em sua sequência. Nos últimos dias do regime nazista, enquanto Berlim se desmoronava sob o bombardeio aliado, a mãe de Harald tomou uma decisão que atormentaria para sempre os anais da história. Magda Goebbels, em um ato arrepiante de fanatismo, envenenou seus 6 filhos pequenos junto com Joseph Goebbels antes de tirar a própria vida. Harald, servindo na Luftwaffe naquele momento,
foi salvo desse destino sombrio. Emergiria como o único sobrevivente da família Goebbels, um golpe do destino que o diferenciava de seus meio-irmãos. À medida que a poeira assentava sobre as ruínas da Alemanha nazista, Harald Quandt encontrou-se como prisioneiro de guerra, retido pelas forças aliadas até 1947. Após sua libertação, Harald não perdeu tempo em se distanciar do regime nazista. Reconectou-se com o império industrial de seu pai biológico, entrando em um mundo de negócios e finanças que oferecia um marcado contraste com o fervor ideológico de sua juventude. As extensas propriedades da família Quandt, que incluíam participações significativas na indústria automotiva, proporcionaram a Harald uma base sobre a qual construir sua própria fortuna. Nos anos seguintes, Harald Quandt mostrou uma habilidade empresarial que teria sido a inveja de muitos de seus contemporâneos. Junto a seu meio-irmão Herbert, herdou uma parte substancial do império industrial de seu pai. Essa herança incluía uma participação significativa no que se tornaria uma das marcas mais icônicas da Alemanha, BMW. Sob a direção de Harald e Herbert, a BMW se transformou de um fabricante em dificuldades a uma potência automotiva global. O sucesso empresarial de Harald se estendeu muito além do setor automotivo. Diversificou suas participações, investindo em empresas químicas, firmas de engenharia e uma ampla gama de empresas industriais. Sua capacidade de navegar no complexo panorama da indústria alemã do pós-guerra o impulsionou aos níveis superiores da elite econômica do país. No entanto, apesar de seu sucesso financeiro, Harald Quandt continuava sendo uma figura envolta em mistério. Raramente falava de seu padrasto ou de suas experiências durante o Terceiro Reich, preferindo focar em seus esforços empresariais e filantrópicos. Esse silêncio sobre o infame passado de sua família levou a muita especulação sobre os verdadeiros sentimentos de Harald em relação ao regime nazista e ao papel de seu padrasto nas atrocidades. Alguns interpretaram sua reticência como um reconhecimento tácito dos horrores perpetrados pelos Goebbels e pela liderança nazista. Outros viram isso como um movimento calculado para proteger seus interesses comerciais e seu status social na Alemanha do pós-guerra. A vida de Harald chegou a um final abrupto em 1967, quando ele morreu em um acidente de avião na Itália. No momento de sua morte, havia acumulado uma fortuna que o colocava entre as pessoas mais ricas da Alemanha. Manfred Rommel, de filho de marechal de campo a prefeito. Enquanto alguns filhos de líderes nazistas lutavam para escapar do infame legado de seus pais, outros encontraram caminhos inesperados para a redenção e o serviço público. Entre esses estava Manfred Rommel, filho do lendário marechal de campo Erwin Rommel, conhecido como o Raposa do Deserto. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Manfred conseguiu forjar uma carreira política bem-sucedida na Alemanha do pós-guerra, tornando-se uma figura respeitada por direito próprio. Nascido em 1928, Manfred Rommel cresceu à sombra dos feitos militares de seu pai. Quando criança, testemunhou a ascensão de seu pai à proeminência dentro da Wehrmacht, tornando-se um dos generais mais celebrados de Hitler. Apesar da alta posição de Erwin Rommel na hierarquia nazista, Manfred mais tarde descreveu uma relação complexa com seu pai, que não estava definida pela ideologia nazista. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, enquanto as forças aliadas fechavam o cerco sobre a Alemanha, o jovem Manfred experimentou uma tragédia pessoal que moldaria o curso de sua vida. Seu pai, implicado no complô de 20 de julho para assassinar Hitler, foi obrigado a suicidar-se para proteger sua família de represálias nazistas. Após a guerra, Manfred Rommel encontrou-se navegando um cenário drasticamente alterado. O nome Rommel, outrora sinônimo de proeza militar, agora carregava o peso da associação com o regime nazista derrotado. No entanto, ao contrário de muitos filhos de altos funcionários nazistas que se retiraram para a escuridão ou a negação, Manfred escolheu um caminho diferente. Impulsionado pelo desejo de contribuir para a reconstrução e redenção da Alemanha do pós-guerra, Manfred Rommel entrou no mundo da política. Sua jornada de filho de um general nazista a uma figura política respeitada foi marcada por um compromisso com os valores democráticos e a reconciliação internacional.
Em 1974, Manfred alcançou um marco significativo quando foi eleito prefeito de Stuttgart, uma posição que ocuparia por mais de 2 décadas. Como prefeito, Manfred Rommel destacou-se por suas políticas liberais e esforços para promover a compreensão entre diferentes comunidades. Tornou-se conhecido por seu trabalho na integração de imigrantes na sociedade alemã e seu apoio inabalável à comunidade judaica. Essas ações contrastavam fortemente com as ideologias que seu pai havia defendido, marcando uma mudança profunda no legado dos Rommel. O compromisso de Manfred com a reconciliação internacional estendeu-se além das fronteiras de Stuttgart. Trabalhou incansavelmente para reparar as relações entre a Alemanha e seus antigos adversários de guerra, tornando-se um defensor vocal da tolerância e dos direitos humanos. Seus esforços não passaram despercebidos, ganhando-lhe amplo reconhecimento e numerosos prêmios por sua dedicação ao serviço público e à compreensão internacional. Em uma reflexão comovente sobre seu trabalho de vida, Manfred Rommel foi citado dizendo: "Devemos aprender a viver juntos como irmãos ou perecer juntos como tolos." A jornada de Manfred Rommel, de filho de um marechal de campo nazista a prefeito respeitado e defensor da paz, serve como um poderoso exemplo de transformação pessoal e redenção. Sua história ilustra o complexo legado da era nazista e os diversos caminhos tomados pelos filhos de seus líderes. Através de suas ações e palavras, Manfred Rommel não apenas se distanciou do controverso passado de seu pai, mas também contribuiu significativamente para a cura da Alemanha do pós-guerra e a reconciliação internacional. A tragédia dos Goebbels, história de um linhagem caído, enquanto alguns filhos de nazistas sobreviveram para lidar com o legado de suas famílias, outros encontraram um destino muito mais sinistro. Nos últimos dias do Terceiro Reich, enquanto Berlim desmoronava sob o bombardeio soviético, uma tragédia arrepiante se desenrolou nos escuros corredores do bunker subterrâneo de Hitler. Os 6 jovens filhos de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, tornaram-se vítimas involuntárias da devoção fanática de seus pais à causa nazista. A família Goebbels havia levado vidas de privilégio sem igual durante o auge do poder nazista. Os filhos de Joseph e Magda Goebbels, Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig e Heidrun, tinham entre 4 e 12 anos. Só conheciam o luxo e a adoração, protegidos dos horrores que seu pai ajudou a orquestrar por toda a Europa. Mas quando o Reich desmoronou ao seu redor, seus pais tomaram uma decisão que mesmo chocou seus compatriotas mais endurecidos. Em abril de 1945, enquanto as forças soviéticas se aproximavam de Berlim, a família Goebbels refugiou-se no Führerbunker, sob o jardim da chancelaria do Reich. As crianças, acostumadas a amplas propriedades e ar fresco, encontraram-se confinadas no claustrofóbico complexo subterrâneo. Passaram seus últimos dias nessa tumba de concreto, ouvindo o distante estrondo da artilharia enquanto o Exército Vermelho avançava. Várias pessoas, incluindo o arquiteto de Hitler, Albert Speer, ofereceram evacuar as crianças Goebbels para um lugar seguro. Mas Magda Goebbels, em uma mostra arrepiante de fervor ideológico, rejeitou todas essas ofertas. Ela e Joseph haviam resolvido morrer ao lado de seu Führer, e em suas mentes distorcidas, seus filhos não podiam viver em um mundo sem o nacional-socialismo. No dia 1º de maio de 1945, com as tropas soviéticas a poucos quarteirões, Joseph e Magda Goebbels colocaram em prática seu horrível plano. Rochus Misch, o operador telefônico do bunker, lembrou sua última visão das crianças Goebbels. As crianças estavam sentadas ao redor de uma mesa em suas camisolas, e Frau Goebbels estava penteando seus cabelos. Esta cena doméstica, aparentemente terna, ocultava o ato indescritível que estava prestes a acontecer. O Dr. Helmut Kuntz, um dentista das SS, foi chamado ao bunker. Segundo seu testemunho posterior, Magda Goebbels se aproximou dele para que ajudasse a matar seus filhos. Embora inicialmente tenha se recusado, Kuntz finalmente cedeu e sedou as crianças com injeções de morfina. Uma vez que os irmãos pequenos estavam inconscientes, Magda Goebbels e o Dr. Ludwig Stumpfegger, médico pessoal de Hitler, esmagaram cápsulas de cianeto em suas bocas.
Em um último ato de depravação maternal, Magda Goebbels arrumou os corpos de seus filhos mortos em suas camas, penteando cuidadosamente seus cabelos e adornando as meninas com laços. Deixou uma carta a seu filho mais velho de um casamento anterior, Harald Quandt, tentando justificar suas ações. O mundo que vem depois do Führer e do nacionalsocialismo já não vale a pena viver nele, e portanto trouxe as crianças comigo. No dia 3 de maio de 1945, as tropas soviéticas descobriram os corpos sem vida dos 6 filhos de Goebbels no bunker, ainda vestidos com seus pijamas. A cena foi tão perturbadora que mesmo os soldados mais endurecidos ficaram horrorizados ao vê-la. Uma autópsia posterior confirmou que as 6 crianças morreram por envenenamento com cianeto. Joseph e Magda Goebbels suicidaram-se pouco depois de assassinar seus filhos, deixando um legado de crueldade indescritível. A tragédia dos Goebbels é um lembrete do abismo da depravação humana e das consequências devastadoras do fanatismo desenfreado. Essas crianças inocentes, nascidas em um mundo de privilégio nazista, tornaram-se as últimas vítimas da ideologia distorcida de seus pais, suas vidas apagadas nos últimos suspiros do Terceiro Reich.